deixando na nuvem novamente, né? Deixa eu compartilhar com vocês. Deixa eu ver, ó. Deixei mais do que um aberto, isto. De novo, eu esqueci onde é que é a apresentação. Pronto, né? Um pouquinho de trabalho, mas deu certo. Então vamos lá. Vocês querem alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram trazer? Ou alguma questão daquilo que a gente já Eu, viu e eu tenho do uma que dúvida. ver? Eu Tá. reparei que na nossa última conversa, sempre a gente focava no negativo, né? Para fazer as coisas. E aí, na sua fala, na troca do WhatsApp, teve um exemplo que você deu, acho que no Instagram, e a mãe fazendo no positivo para a criancinha. Pode ser para os dois? Pode, mas a princípio, vamos explicar de uma maneira. A gente pode fazer para um assunto amplo, né, sem focar em nada, mas não é assim que ele é usado, né? Então, a gente pode, por exemplo, eu vou fazer para finanças. Então, qual que são os primeiros passos? Eu limpo tudo para depois eu fazer essa expansão, né? Ali, a gente normalmente tem colegas que fazem exatamente aquelas mesmas frases batendo nos pontos. Você viu que ali ela usa um ponto do EFT e alguns que não são do EFT, que são do TFT, né? Então, exatamente eu não sei o que que ela focou ali, né? Mas porque vou fazer para prosperidade. Aí eu vou fazer, eu sou próspera, eu sou isso, eu sou aquilo. Só que eu guardo muitos traumas, muitas situações, muitas memórias negativas. Então é como se eu fosse expandir uma coisa que não é verdade, ou uma coisa que eu vou dinamizar uma sujeira, né? Então, primeiro a gente lista e faz todas as limpezas, todas as memórias ruins, todos. Tem famílias que têm traumas em relação a dinheiro por conta de herança mal distribuída, por conta de frases que dinheiro traz a infelicidade, porque a família desagregou por conta de uma herança. Vamos supor um exemplo, né? Então, primeiro eu preciso limpar essa associação negativa com o dinheiro para depois eu fazer essa expansão, tá? E então é possível fazer sim no positivo, mas primeiro a gente faz, vou fazer para a prosperidade. Primeiro eu limpo tudo que é o negativo e por último, quando eu não tenho mais nada para limpar, aí eu faço essa expansão positiva, tá? Ah, E ali eu estou fazendo com criança, então também é interessante, né? Mas do ponto de vista assim do próprio TFT, o objetivo dele é realmente fazer desbloqueios, né? E depois, no final, dá para fazer esse no positivo, mas é depois que eu limpei tudo. Então, para nós aqui, eu acho até que não coube, né? Então, mas isso pode ser feito com essa condição, né? Que primeiro eu faça as limpezas para depois fazer essa ativação do positivo. tá, e a limpeza ela pode, inclusive, ser meio assim da ancestralidade, pode ser esse tipo de conversa também, né? Tudo Tá. que é o que que o André Lima fez no curso dele, né? Que é DFT. Ele mudou muito em alguns meses, mas e é isso que ele tinha no curso dele que é interessante. O primeiro curso dele que ele deu, agora ele está dando para terapeutas, os outros eu não sei. Mas o primeiro era alguma coisa de prosperidade, eu não lembro direito. Foi por esse que eu iniciei. O curso era só isso, era você escrever num caderno
tudo que você associava ao dinheiro e aí limpar item por item. Então, às vezes, tinha 6 folhas de caderno. E o que que as pessoas relatavam? Que quando elas começavam a fazer essas limpezas, porque essas limpezas, às vezes, elas estão encadeadas, que eu já conversei com vocês, que os traumas, eles... Isso também é verificado na nova medicina alemã. Eles formam camadas. Então, às vezes, se eu tiro a peça de baixo, as de cima já caem. Então, eu listei 6 folhas, mas eu começo a limpar até alguns pontos chaves. Então, quando eu limpo eles, eu vou olhar as outras, elas já não têm mais nenhum súdio, o súdio é igual a zero, né? Então, por isso que é interessante sempre ter o papel e a caneta, né? E até, porque não um caderno, né? Onde eu anoto tudo, todas as coisas que são barreiras para mim, depois eu vou limpando, tá? Depois que eu limpei tudo isso, aí eu posso fazer essa dinâmica do positivo. Ela tem umas frases específicas, tá? Eu não lembro todas elas de cabeça, mas são basicamente aquela que a mulher fala, né? Que você viu do Instagram. E elas são sempre para o positivo e para o futuro, né? Então, eu sou paz, eu sou alegria, eu estou no fluxo da prosperidade, então é sempre no positivo, tá? A última pergunta. A gente falou do zumbido, né? E eu lembro que no início você perguntou quem é questão de trauma e quem é físico. E no fim a gente acabou trabalhando o do trauma. O do físico mudaria muito? A gente vai abordar isso? Mudou para Marisa. Você pode perguntar para ela se voltou, como é que foi. Aqui. Na verdade, assim, o que eu sinto é que o zumbido, ele não tá me incomodando tanto. Ele está presente, fraquinho, né? Então, antes eu ouvia muito mais. Mas ele continua aqui, mas incomodando bem menos, né? Então, se eu tava lá no nível 5 eu terminei no um. Então, ele tá no um aqui, né? Ele não, realmente ele não chegou a zerar no processo, né? Mas eu já sinto que melhorou bastante. Então, qual Eu que seria? trabalhei trauma, lembra? Eu comecei trabalhando trauma, e aí depois a gente foi pro físico, né? Foi isso. Uhum. A minha sugestão seria, para problemas físicos, é repetir. Então, quando a gente tem dor, a gente repete o da dor mais ou menos umas 20 vezes por dia. Então, do físico seria aí o mesmo processo. Porém, vamos supor que o que, que também tem pessoas que relatam essa melhora. Não repete 20 vezes por dia, mas todo dia faz. Então, ela vai ter um resultado, né? Porque a gente tem algumas histórias que, lembrando, né, que é uma terapia, tem alguém com eco. Acho que talvez seja a Karina mesmo, porque é o único. Eu não, deixa eu mudar aqui para todo mundo te ver. Ah, não, tem aqui. Espera aí. Vamos dar um jeito de. Aqui, isso. Pronto. É, Quando a gente tem algo físico, a gente faz com essa intenção. E aí o resultado que vier, a gente observa. Tem várias pessoas que relatam aí em vários canais e colegas que eu conheci, colegas que fizeram o curso junto comigo, que relatam essa melhora. Lembrando sempre que é uma terapia, né? Então a gente não pode indicar como solução para uma outra área, né? No caso, para a área médica. Mas a gente pode se apoiar nessas terapias e as pessoas relatam muitas melhoras. É, Tem, assim, coisas muito interessantes, né? Nódulos que a pessoa foi fazendo diariamente e no final das contas o nódulo sumiu, né? Então, é interessante sim, principalmente se a gente pensa como é que ele funciona. Ele funciona em desbloqueio ali vibracional de canais de energia pelo corpo, né? Então ele iniciou-se baseado nos meridianos de acupuntura e é isso que ele usa, né? Então meridiano do rim, bexiga, estômago, né? Então é a partir disso que ele trabalha. Então você vibra ali, deve vibrar em camadas também. Eu conheço muito pouco de acupuntura, quem conhece mais pode falar. E aí isso é que traz essa melhora. E o bom é que você pode fazer onde você quiser
e não tem aí para quem tem medo de agulha e tal. E é diferente, porque eu também já fiz acupuntura várias vezes, eu gosto bastante, mas é muito diferente. A acupuntura você precisa ir para um local, precisa depender de pessoas, precisa depender de tempos. E você, mesmo o acupunturista, ele não faz, pelo menos os que eu conheci, nem diariamente. Você tem que esperar uns 2 dias e tal para daí fazer de novo, né? Então, no TFT é diferente, você pode fazer várias vezes ao dia, inclusive, tá? Então, vamos continuar aqui. Mais alguma questão? Tá, vamos continuar então, né? Quando a gente está liberando eu coloquei aqui, né, se livrar do peso dos acontecimentos passados ou futuros, porque quando a gente tem um receio de alguma coisa que vai acontecer, a gente também pode fazer TFT. Por exemplo, vou ter um exame, vou ter uma prova, vou ter alguma coisa que ainda vou fazer. Se isso me preocupa, se isso me traz ansiedade, eu posso fazer TFT para essa intenção. E eu vejo que baixa muito eh, esse nível de preocupação, né? Então começa a ficar no positivo. Aí a gente falou que essa técnica do TFT, ela pode ser incorporado em todas as coisas que você faz, né? Então, por exemplo, eu faço constelação, faço radiônica, e dentro de tudo isso eu consigo usar o TFT junto, né? E também dá para usar em viagens, já aconteceu de eu ter uma pessoa passando mal, com ansiedade, porque estava subindo uma serra, uma montanha, e eu consegui fazer o TFT falando para ela, bate aqui, aqui, aqui e tal, né? Alguém falou quando a pessoa não consegue fazer, né? Tipo, eu tô com uma criança ou tinha uma pessoa que pediu para eu escutar a história da vida dela, que é a terapêutica que a gente usa bastante no coach. Então, enquanto ela ia contando, eu ia fazendo em mim, só que eu encostei o pé no pé dela, né? Então, ela estava numa cama, eu estava noutra, estava no hotel, então eu encostei meu pé no pé dela e ela foi contando e eu fui fazendo os toques, né? O tapping. Então, quando a gente precisa fazer para uma criança, ou precisa fazer para alguém que ou está assustado, enfim, né? Alguém que está em crise, eu consigo fazer assim, consigo fazer em mim. Por quê? Porque como ela tem ali esse elemento de eletricidade, né, de canais de eletricidade do próprio corpo, quando eu encosto em outra pessoa, isso é demonstrado no curso, tá? Se eu encosto em cima da roupa é uma coisa, mas se eu encosto pele, essa corrente passa, né? Então, até o Leandro tem uma bonequinha que ela tem duas. Se você encosta na mãozinha dela, ela tem duas partes metálicas e ela canta, né? E aí foi feito a roda, todos os cursos dele ele leva e demonstra isso. É uma roda, e quando o primeiro encosta quando completa a rosa e encosta na mão da Rosinha de novo, todo mundo com a mão dada, ela começa a cantar de novo. Por quê? Porque essa corrente elétrica ela consegue passar de humano para humano, porque nós somos condutores, porque temos muita água, né? Então, quando você encosta na outra pessoa, você consegue fazer também, tá? Então, o que que eu coloquei aqui como revisão, né? Que a gente vive nesse looping emocional quando nós temos um pensamento meio obsessor ali. E esse pensamento, ele nos traz autossabotagem, e essa autossabotagem é essa inversão também dessa polaridade que está o positivo e o negativo, isso é real nas nossas mãos, né? A esquerda é negativa e a direita é positiva. E quando eu inverto essa polaridade em algum lugar do corpo, tal, isso causa o que a gente chama de reversão psicológica, que é a mente negativa. E fora isso, a gente já sabe pela ciência aí que 80% dos nossos pensamentos eles são repetidos. Então, o que eu pensei ontem, eu volto a tornar.
Eu não sei, para mim é injusto chamar de pensamento essa ciranda mental, esse pensamento do coletivo, essa coisa que fica circulando aí nas cabeças, né? Porque eu acho que pensamento é aquilo que você elabora, que está dentro de você. Mas, enfim, essa coisa que circula aí, que a gente pode chamar de pensamento, é, tem ainda, além deles serem completamente repetidos, não terem pensamentos novos, ainda por cima, eles podem nem ser do indivíduo, nem ser da gente mesmo, tá? E aí a gente vê também uma vantagem dessa liberação da dor física através do ponto da dor. Isso aqui é interessante quando tem muitas pessoas, porque sempre tem alguém com dor. Então a gente faz esse teste para dor e é bastante eficiente. E aí, o Dr. Roger Callahan, então ele trouxe um novo paradigma, que é esse de que, em vez de a gente ter algum sintoma e tomar um remédio para esse sintoma, a gente deve voltar atrás, porque a gente tem uma emoção e a emoção causa esse sintoma, porque o pensamento causa essa emoção. Então, qual é a, eles chamaram muito de perturbação do pensamento. Então, eu estou indo bem, aí eu lembro que eu esqueci de pagar uma conta. Então, isso vira, e agora já passou do horário e não sei mais o que e tal. Então, isso vira o peso, né? Então, às vezes, memórias a gente está pensando alguma coisa, viu um objeto, aquele objeto trouxe uma memória, aquela memória está linkada com o acontecimento, de repente eu estou lá no meio de uma catástrofe, porque vai lembrando de coisas e que vão levando a gente para um pensamento, e esse pensamento está conectado muitas vezes com trauma. Então fica tudo negativo. E aí ele traz que quando ele consegue corrigir o pensamento, essa causa sono, tá? Marta, a gente está vendo o PPT a mesma tela, tá? Da capa. Sério? Nossa, como é que eu faço para mudar para vocês então? Você está vendo, não está vendo As a, mãos juntas, aquela ciranda de mãos ali. tá, não. Então espera aí, como é que eu faço? Eu já rodei umas 6 telas. Deixa eu ver como é que eu vou fazer então. E agora? Melhorou? Agora sim, sim, tá refinando a Tá. regulação emocional. Isso. Então vamos passar rápido, porque eu já falei disso. Desculpa, viu? Me avisem se travar alguma coisa. Então, já falamos disso, né? Que a gente consegue trabalhar também acontecimentos que nos trazem preocupação, que ainda estão no futuro, e o passado. Quando a gente libera o passado, mudou a tela agora? Sim, Mudou? Tá bom. Quando a gente trabalha o passado, a gente vai trazendo a nossa energia que está presa no passado mais para o presente. Então, é como se eu tivesse. Às vezes tem, quando a gente faz constelação, isso é muito claro, a radiônica também. Às vezes a pessoa traz uma situação e essa situação é como se sugasse a força dela. Ela está assim com os braços fracos, né? Mas quando você devolve ela, essa energia para o presente, a pessoa fica mais forte, mais brilhante, mais tranquila, mais serena, né? Então aquela energia que estava presa lá, ela vem para o presente, né? Então quanto mais a gente libera isso, mais a gente está no presente, tá? Então, aqui que eu estava falando, né, que os pensamentos nem sempre são nossos, e quando tem muita gente é interessante fazer dor física, porque a pessoa consegue sentir, né? Aqui só lembrando um fato que eu fiz para um senhor uma vez, que ele tinha uma dor fantasma, e ele já tinha feito de tudo, já havia anos,
E aí, quando ele chegou para mim, ele falou que ele contou isso, que ele tratava, que já tinha feito todos os exames, que o médico disse que ele não tinha nenhum motivo para ter aquela dor, então a gente chamou de dor fantasma, né? E aí eu falei para ele que então não adiantava fazer o para dor, daí ele falou que não. Daí eu perguntei se ele já tinha feito, que foi o que nós fizemos para o zumbido, né? Para queda, que ele tinha caído de uma escada. Aí ele falou que não. No instante que nós fizemos, antes da gente, no meio da sequência, a dor já sumiu, né? Então esse é o interessante da gente poder mexer com esses desbloqueios, tá? Então, aqui comentando que o Dr. Roger Callahan, que foi o criador, não sei se é criador, porque ele não se chamava de criador, ele é quem trouxe a técnica, né? Então, o fundador do Callahan Technique, né? Que aqui no Brasil a gente chama de TFT Brasil, que o Leandro Percaro que traz esse paradigma do pensamento, que o pensamento, a perturbação do pensamento causa uma emoção e essa emoção vai trazer uma diferenciação da bioquímica do corpo, muitas vezes trazendo, se transformando aí em doenças, em sintomas, né? Então era aqui que a gente parou, né? Então, quando a gente tem uma experiência e ela não está completa, então essa energia fica bloqueada, porque ela nem saiu, porque nós temos a eliminação natural do corpo, que xixi, cocô, suor, as linfas. Então, nós temos como o corpo elimina dejetos que não servem para ele. Na homeopatia a gente tem, chama de miasmas, na energia também, né? Porque são essas manchas que ficam na aura escurecidas, às vezes escuras. Então, elas significam algo, elas estão conectadas com uma memória. Então, eu tenho que tirar isso, porque você não é aquela mancha, não é aquele miasma, você é a luz. Então, isso tem que sair. E muitas vezes, quando as pessoas retêm isso, isso fica lá por anos. Então, isso precisa, a memória ela não vai sair nunca, mas ela precisa ser transcendida, ela precisa ser olhada de outra maneira, tá? E aí, isso volta a brilhar, volta a desbloquear esse fluxo, né, da própria vida em si. Aqui está escrito errado, né? Agora não posso corrigir. Então, o que que a gente sabe através da constelação? Que ainda por cima essas técnicas elas são herdáveis, essas técnicas, essas cargas, né? Então, tipo, se alguém tem um trauma lá, a gente não sabe nem por quê, mas a gente às vezes tem algumas reações estranhas e o que que é que eu já vi várias vezes, né? É, vi contar em constelação, vi assim das pessoas que passaram por mim, que às vezes o marido lá tem um certo comportamento, mas ele está dentro da média, está tudo bem. E a esposa o trata muito mal. Na verdade, ela não está tratando o marido dela mal. Ela está se vingando do pai, do avô, do bisavô, do tataravô, no próprio marido, né? Então, é uma coisa que, tipo, o marido está pagando uma conta que não é dele, né? Isso é muito comum. Por quê? Porque a gente herda, porque vem junto com o DNA. Tudo que é físico que tem os quatro elementos, fogo, terra, ar e água, que é a matéria, o DNA traz essas memórias junto com ele. E aí é o que que a gente quer, né? Que o nosso espírito, que tem um propósito, venha fazer esse propósito através da nossa vida. Mas se a gente tem bloqueio, se a gente tem coisas que está resolvendo do DNA, isso vai ficando difícil. Mudou a tela? Mudou, então tá bom. Às vezes, a gente não consegue fazer isso sozinho, porque um trauma protege outro trauma. Então, às vezes, vai encobrindo aí, e às vezes eu não quero. Então, eu já recebi uma pessoa que ela não queria mexer com algumas coisas da vida dela, porque ela já resolveu, já estava tudo bem. Mas, às vezes, nós resolvemos racionalmente. Porque tem que perdoar, ou tem que, sei lá, ou não pode sentir raiva, porque é feio pessoas que são iradas, e a gente acaba, em vez de tirar isso para fora, terminar esse movimento, terminar aquilo que começou,
é, isso não acontece. Então, esse medo acaba protegendo, né? Então, quando ela. Isso é uma coisa até. é, Ela afogou-se na praia, né? Mas isso para ela estava resolvido. Mas na hora que foi fazer, não estava resolvido. Então, tinha essa parte energética que estava lá presa ainda, tá? E mas do TFT, o que que é bom? Que a pessoa que vem fazer um TFT ou que vai fazer o TFT não precisa contar para o terapeuta, contar para a pessoa o que é que está acontecendo e qual que é. E aliás, até às vezes é bom, porque às vezes a pessoa relata uma coisa e a coisa começa a envolver muitas pessoas e você não tem contato com as outras pessoas, então você não sabe realmente como é que é, né? E aí, quando ela faz isso e ela consegue tirar esse peso dela, não precisa nem contar o que é que está acontecendo, tá? E isso então, foi a experiência que aconteceu comigo no evento que o Leandro fez, esse é ele, para quem não conhece, né? E ele pediu, eu tinha uma fobia de cobra, né? O que que são fobias? Normalmente elas são medos que as pessoas têm de barata, no nosso curso tinha uma mulher que tinha medo de qualquer bichinho de estimação, de coelho, de cachorrinho. Conscientemente ela sabia que não tinha problema, que não fazia nada, mas ela não conseguia chegar perto de mim e tinha ataque de pânico mesmo, tá? E assim, de cobra, eu acho até que é um medo interessante, porque ele não. Você não tem cobra dentro de casa, no meio que a gente vive, vai para o supermercado e tal, não tem esse problema, né? O problema era só quando ia para o meio do mato, né? E é interessante é que eu fui uma pessoa que meu avô tinha fazenda, sítio e tal, né? Então eu vivia no meio do mato e não tinha medo, nunca tive, né? E mas as minhas crianças não podiam nem ter livro e nem assistir na televisão, que elas assistiam mesmo assim, né? Mas eu tinha que passar assim na televisão, eles achavam cômico, eu não, né? E aí, quando ele chamou no palco alguém que tivesse medo de cobra, meu esposo estava comigo, ele ergueu as duas mãos, porque eu não ergui nenhuma, porque eu achava que isso aí não atrapalhava a minha vida, né? E aí lá a gente fez algumas sessões. E aí depois entrou uma pessoa com essa jiboia, né? Essa jiboia aí, acho que tem uma parte que tá quase da altura da mão, porque ela estava atrás caída, né? Assim, então ela é bem maior do que está aparecendo aí na foto. A parte de trás estava caída igual um chale. Mas o que que aconteceu comigo depois que eu curei esse trauma, né? E até hoje eu não tenho mais medo de cobra, né? Obviamente que eu consigo ir, coisas que eu não conseguia, exposição, consigo ver livro, consigo passar, se estiver no filme tá tudo bem, porque desconfigurou aquilo que a cobra era para mim, né? Então ela passou a ser um animal, só um animal, né? E aí o que que eu percebi? Que o meu contato com outros animais também aumentou, né? Então, se antes eu tinha medo de passar a mão no cachorro e tal, hoje eu não tenho mais, né? Então, eu vi que isso, apesar de ser direcionado, estar justo só lá na cobra, ele ampliou para as outras áreas. E aí a minha pergunta é essa, então, o que mais que pode ser ampliado na vida da gente quando a gente tira um bloqueio, né? Então, esse evento foi Vida Plena, que ele chamou após o curso. Então, dentro disso, acho que essa foto eu achei ela bem, procurei ela pra caramba e eu acho que eu mandei a IA fazer, porque eu não achei do jeito que eu queria, né? É, então, às vezes eu não sei o que que é, mas tem coisas que estão me prendendo lá atrás e é difícil, andar para frente com todas essas cargas. Então, quando eu vou fazendo o TFT, eu vou cortando essas correntes que vão prendendo, tá? Então, quase todo mundo, a gente conhece várias técnicas, o TFT, várias técnicas derivaram dele, o FT é uma delas. Foi um senhor, Gary Craig, que morreu há pouco tempo também, né? Que ele foi um dos alunos do Dr. Roger, e ele achou que tinha muita sequência e tal, ele quis fazer uma coisa mais simples, né? E, mas o que que acontece?
Quando ele fez lá, ele demorou 7 anos para amadurecer do jeito que a gente conhece hoje, e essa técnica ela vem pura para nós. Quando tem outras técnicas, as pessoas às vezes fazem alguma acomodação. E o que que aconteceu comigo com o EFT? É, Quando eu estava fazendo em casa, fazendo o EFT porque era mais uma coisa só, né? Uma sequência só. E aí chegou um ponto que eu estava quase uma hora tentando sair, e a gente fez aqui, vocês viram que leva 5, 10 minutos, né? Cada sequência leva um pouquinho menos que 5 minutos. E não saía. Aí eu falei, peraí, daí peguei o livro do TFT, a apostila, fui lá na sequência correta, né? E fiz uma única vez. Eu falei, poxa, esse negócio é bom, né? E aí, a partir disso, eu passei a usar somente ele. Já tinha feito o curso de TFT. Então, essa é uma ferramenta simples, né? E o que ela oferece é a precisão, tá? Então, e essa sequência, esse nível que eu mesma só tenho esse, tá? Tem mais níveis, mas eu só tenho esse. Até hoje eu nunca empaquei com nenhum cliente meu por conta de só ter esse nível um, porque ele consegue resolver. É, eu diria que todas as pessoas que vieram para mim, elas tiveram um sucesso, porque às vezes você precisa ouvir a história e adequar, como esse aí. Ah, então não tem dor, não vamos fazer para dor, vamos fazer para o trauma. E aí deu certo, né? Então, às vezes alguém vem e pode testar, porque como a sequência é simples, a pessoa relatou uma coisa e ela acha que é inveja. Você fez a sequência de inveja e não aconteceu nada. Então vamos fazer a de ciúmes. E aí, tchum, zerou. Então é aquele falta de definição de entender o que, que realmente é, tá? E por que que o alívio do trauma é tão importante? É, Nós vimos semana passada, né, que a venda de medicação para ansiedade aumentou muito. E pós-Covid, era raro a gente ver alguém falar que tinha pânico. Depois do pós-Covid, se você, quase tanto quanto o autismo, você não ouvia falar. E agora, se você tá, toda a família tem, e todo mundo que você conversa em volta, pelo menos alguém tem. Virou uma coisa mais comum, né? E o transtorno pós-traumático, ele então desenvolve em quem tem medo, e aí quando está nessa situação de estresse, tem um índice lá que o Dr. Roger, não, acho que não é índice, é um fator, não sei, faltou a palavra agora, que é a variabilidade de frequência cardíaca, né? Então, ela tem que estar alta, essa variabilidade. O que que é? É a diferença de tempo entre uma batida e outra do coração. Então, quanto maior é esse número, mais saudável e mais bem-estar a pessoa tem. Os reloginhos eles conseguem medir, né? Então, mas eu não posso olhar para o relógio e falar é esse número, mas eu posso ver que hoje está um número e amanhã aumentou. Então, eu estou mais saudável quando aumentou do que quando ele diminuiu. Se eu beber, ele vai diminuir essa variabilidade de frequência cardíaca, porque eu estou estressando o meu corpo, né? Ele está buscando lá fazer coisas que são mais difíceis para ele. Então, diminui a qualidade de vida, pesadelo, ansiedade e raiva, e tem um efeito geral negativo na sociedade, como bem-estar e até ciclo de violência. Então, a diminuição do bem-estar, porque a pessoa que ela está no nível de estresse, ela vai, como vendedora, ela vai me atender mal, como familiar no relacionamento também não vai ser legal para o todo, para o sistema todo, né? Então, um monte de efeito negativo. Então, ao redor do mundo aumentou muito e quase todo mundo que teve experiências traumáticas na infância, quando chega em 50 anos, está tomando uma medicação por conta daqueles traumas que não foram curados, né? Medicação para ansiedade ou para outros assuntos aí, que eu acho que até tem um gráfico disso, né? É,
Tem mais risco de câncer, desequilíbrio mental e emocional, estresse, já falamos. E uma pessoa que vive estressada, ela não tem desenvolvimento espiritual, né? Então, o que que é esse desenvolvimento espiritual? É aquele pensamento interno que está dentro do meu mundo, as minhas experiências que só eu consigo ter. Só que se eu estou com medo o tempo todo, estou travado o tempo todo, como é que eu vou ter essa transcendência? Não é possível, tá? Porque, deixa eu ver. Então, é uma coisa simples que o que a gente só precisa fazer no nosso sistema energético é fazer esse desbloqueio, tá? Então, além dessa variabilidade de frequência cardíaca, a gente tem, não sei se todo mundo conhece o HeartMath, né? Que é um instituto de pesquisa do campo do coração. E aí, quando depois que a gente faz o TFT, essa coerência entre coração e cérebro, ela passa, a coerência não, né? Os dois campos passam a ficar coerentes. Quer dizer, quando você pulsa os dois na mesma frequência, o campo aumenta. Então, a chance de eu atrair coisas boas para mim aumentam muito mais, porque esses dois campos, eles vão se somar. E aí o nosso campo energético vai ficar muito grande, tá? Isso aqui também é possível baixar um app e monitorar um pouquinho do seu coração, é, dessa coerência. Não diretamente, que precisa ter um aparelhinho, que se alguém quiser pedir nos Estados Unidos, dá. Mas dá para fazer um hackzinho também. Você consegue entrar num grupo grande de meditação, e aí depois da sua meditação aparece lá a sua coerência, tá? Então dá para baixar o app e fazer isso. E aí você pode comparar quando é que está funcionando e quando não está, tá? Então, o que é que eles nos traz? O que é possível? Mais clareza, menos tentativa e erro, porque aí você não precisa ficar fazendo um monte de coisa, né? E além de ajudar a si mesmo, ainda dá para ajudar os outros de uma maneira fácil. E também, quando a gente faz o TFT, a gente sempre faz para a gente também. Então, se tem algum eco daquilo no nosso campo, nós também estamos fazendo, né? Então, o que eu tenho feito com vocês, que eu sempre faço, eu não faço com nenhuma intenção. Mas eu faço aquilo que vocês estão fazendo, vocês têm uma intenção, né? Então, quando eu estou com o cliente, é a mesma coisa. Eu não tenho uma intenção, mas eu estou lá presente para o meu cliente. E aí não existe essa contaminação que existe em outras terapias, né? Que eu vou, sei lá, fazer um atendimento para o outro e acabo ficando faz lá um vaso comunicante, acabo ficando com uma carga dele, e aí eu vou demorar uns dias para depurar, então no TFT isso é muito tranquilo, tá? Então, o que é, basicamente, a gente já falou bastante, o que que não é, né? Não, não é nada espiritual, não é só uma técnica. Todas as sequências foram feitas com base num estudo de amostragem, né? Então, é um estudo por efeitos. Trabalhos científicos, tem muitos, eu divulgo alguns para vocês, mas tem muito mais, tá? Principalmente em relação a traumas, tem trabalhos muito bem feitos. Traumas foi feito para mulheres grávidas, então as crianças nascem com o efeito lá de bem-estar, nascem calmas, então também acredita que tem esse efeito, tá? Então, o que que não é? Não é nada místico, não é nada. É só essa técnica mesmo. Então, na nossa aura estão presentes as nossas memórias, tá? E essas emoções, elas fazem manifestações, então, no nosso corpo físico e causam alterações, já falamos, né, nos nossos campos de energia. A nossa energia eletromagnética, ela passa em alguns bloqueios.
O EFT eu já acabei falando para vocês antes, né? Qual que é a diferença? No TFT, como ele é original, então ele é mais direcionado, mais focado para aquelas emoções pontuais que a gente quer tratar. O FT, então, ele é uma única sequência, ele é genérico, né? E alguns pontos a gente não tem, que é o que a gente trabalhou não tem no EFT. Então, daí o EFT trabalha com a fala orientando para aquela intenção. E como às vezes a gente precisa, sei lá, bater, precisa bater num ponto, então é só quando eu passo por aquele ponto que eu consigo fazer a sequência. Então, sei lá, se na sequência de trauma eu tenho duas, quatro vezes aqui no olho, então eu preciso fazer quatro EFT para chegar no mesmo efeito, tá? Mas usei muito EFT e funcionou muito também, tá? Então, o resto também funciona, né? Mas a diferença para mim foi essa, tá? Então, tem uma sequência específica para cada emoção, tá? Então, não é só o tapping, é saber qual sequência que eu vou usar, para eu ser rápida, só isso, tá? Benefícios, então eu tenho do TFT mais consistência, mais rapidez, mais clareza. Vou passar um pouquinho rápido, porque já chegou na parte prática, né? Então nós temos, deixa eu ir um para frente, deixa eu ver se eu consigo voltar um para trás daí. A gente tem lá as cinco emoções básicas do ser humano. Só tem uma. Para quem assistiu o desenho do Divertidamente, se não assistiu, por favor, assista, porque são aquelas cinco emoções básicas, né? E também vão ser os cinco. Bom, isso é tema para outro capítulo, né? Senão a gente vai alongar demais. Mas essas emoções, então, a gente vai ter quatro negativas. Necessariamente elas são negativas porque elas causam efeitos que socialmente ou moralmente, às vezes, a gente não pode não aceitar muito bem. Mas elas têm uma serventia também em nós. Mas qual que é o nosso foco aqui, né? Elas ficarem retidas e guardadas. Porque a raiva eu posso ter N maneiras, a raiva ela só dura 90 segundos. Então, se eu encontro com alguém e alguém me faz algo que eu sinto raiva, 90 segundos eu vou sentir raiva. Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso falar: olha, o que você está fazendo aí eu não estou gostando, você está invadindo meu espaço, né? Meu limite é esse, N coisas. Ou o que você fez está errado, você me prometeu uma coisa e não cumpriu, o prazo de entrega era tal, e agora como é que nós vamos fazer, né? Então é resolver. Só que se eu engulo a raiva e ela fica lá guardada em mim, ela vai precisar sair. Não é que ela vai precisar sair, ela vai sair. Ou ela vai sair através de uma gripe, de um resfriado, de uma dor de garganta porque eu não me expressei, ou se eu guardar muito uma gastrite, um negócio no fígado, sei lá o que, né? São coisas que vai sair, não importa, né? E então eu pedi lá para vocês, só que tem a raiva, eu acho que eu tenho raiva do outro, mas na verdade a raiva está em mim. Dá para fazer essa diferenciação? Então, quando eu consigo fazer com que isso saia, é, vai vir uma força enorme para mim, vai vir uma energia muito forte que eu consigo usar para o meu presente, para a minha vida, para o meu futuro, tá? Então, em vez de, às vezes, de ficar remoendo é, e se sentir mal, quando eu consigo liberar isso, isso pode vir como uma força de impulso para mim, uma força de ação, tá? Quando a gente tem a escala lá do Dr. Hawkins, né? Eu estou presumindo que todo mundo conhece aqui essa escala, né? Então, a raiva, depois da raiva vem a neutralidade, e depois da neutralidade vem a coragem, né? Então, o orgulho, acho que está também nessa escala. Então, eu preciso passar por esses estágios, e isso vai me levando a estágios diferentes de consciência. Então, da raiva, nós vamos fazer de novo, tá? Por quê?
Porque é preciso, é interessante que a gente vá tirando, e como a raiva é rápido, e nós vamos fazer só uma rodada. Porque também eu coloquei lá o documentário de Ruanda, né? O que que eles comprovaram lá e no, eu acho que é na Bolívia, é, que quando eles fizeram uma só, já é suficiente para tirar a pessoa desse estado e colocá-la num estado de movimento, né? Só uma. Então, semana passada nós fizemos para trauma, nós repetimos até zerar. Então, lá eles não chegaram nem a zerar. Depois eles ensinaram para todos os líderes da comunidade e eles foram fazendo e fizeram esse processo de zerar o SUD, né? Que é a unidade interna de sofrimento, tá? Então vamos lá testar. Para raiva nós vamos fazer uma só, porque a gente já fez, e depois nós vamos fazer para culpa, tá? E vamos falar um pouquinho da culpa. Então eu queria que vocês trouxessem e escrevessem. Vou parar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se. Isso, daí é só anotasse no chat e desse uma nota para um evento de raiva, uma memória de raiva. Tá ótimo. Lembra que a gente vai fazer. Como a sequência é fácil, vocês não vão esquecer e vão poder lembrar de volta. Isso. Então vamos lá. Então, o ponto de reversão, a gente já falou, né? Então a gente bate neles e lembra lá da situação. Tá? E aí eu vou pro dedo mínimo, na parte interna da unha. Vire ao contrário, que eu acho que vai ficar melhor, Karina. Você tá batendo, não sei, é isso, tá? E eu vou pensando lá na situação. E aí eu vou pro ponto gama, né? Então, entre os dois dedos, abre e fecha o olho, diagonal para um lado, diagonal para o outro lado, circula o olho em uma direção, circula o olho em outra direção, cantarola, conta, um, dois, três, quatro, cinco, e cantarola. E aí, início da sobrancelha. Ai, desculpa. Era só o dedo mínimo, eu ia começar a outra. E pensa lá no evento, tá? E agora inspira, coloca a nota anterior que vocês deram com a nova nota. Tá muito bom, é isso mesmo. Muito bom, Alzira. Olha, ó, diminuiu 3 pontos, é excelente, tá? Então, provavelmente mais umas 2 rodadas você zera, tá? Então, como é muito fácil, aí vocês vão fazer sozinhos, para a gente poder ir para o outro. Ó, a Karina também tem pouca gente, dá para ver, só que daqui a pouco vai sumir a tela, não consigo mais ver. Da Karina de 10 baixou para 6. Então, ótimo, Luiz, assim. Também, ó, baixou 2, tá ótimo, é esse caminhar mesmo. E o seu, Marisa? Isto.
Ah, pode acontecer. Por isso que é importante anotar, tá? Gente, bugou. Não sei nem o que eu pensei. Acho que zerou. Sim, pode acontecer, por isso que é bom anotar, né? Porque se a gente começa a derivar e vai para outros eventos, a gente esquece onde começou, tá? Então é isso mesmo, perfeito. Então, ó, baixou bem. Como esse ponto é fácil, então, normal, vocês continuam depois, tá? E aí é interessante vocês pegarem todos para continuar assim. Sejam bem-vindas, a Med, e a Maria Inês. Vamos então, deixa eu continuar aí onde a gente estava, né? Que isso que eu gostaria de trabalhar com vocês um pouco mais, que uma outra emoção interessante, e agora deixa eu ver, porque parece que ele voltou para o início. Tá numa tela que está escrito Vamos testar? Tá? Então tá bom. E o segundo é a culpa. Mas eu me deparei ano passado com uma culpa muito interessante. E aí eu vi que tem vários eventos elencados nela. Então nós vamos intencionar, tá? Basicamente nesse, que a culpa pelo parto, que é bastante comum, pode acontecer, né? Quando a gente tem uma. Pelo fato, e aí às vezes pode pensar, não, mas eu não me lembro. Mas o seu inconsciente sabe, né? Então o corpo não nega. É, Quando a mãe tá lá sentindo dor, pode acontecer, e foi isso que eu observei, tá? Da própria criança se sentir culpada pelo fato da mãe estar sentindo dor por conta do nascimento dela. É uma coisa meio louca, mas foi isso que eu observei, tá? E então a gente vai focar nessa culpa, porque essa culpa ela impede a gente de receber, né? Então, vocês já viram aí pessoas que doam bastante, mas recebem muito pouco, né? Ou quando tem esse receber meio fechado na constelação está associado a quem o receber? A mãe, né? Então tá bastante linkado. Então a gente vai trazer para esse momento. Vocês querem comentar alguma coisa? Ou a gente faz o exercício e comenta depois, tá? Então vamos lá focar só nessa intenção do, do parto, tá? Então, e da culpa, né? Pelo parto. E aí a mesma coisa, né? Então é um único ponto. Então, vai ser difícil ter nota, né? Mas se tiver alguém que tem alguma coisa ou tem alguma história, vê se existe alguma nota ou se a gente faz primeiro e vê se tem alguma sensação, tá? Acho que busca olhar para dentro e ver se sente confortável. Eu não pensei na nota, isso realmente vai ser difícil achar, né? No SUD, que é a Unidade Interna de Sofrimento. Pensa no próprio parto e vê se vem algum desconforto. E aí dá uma nota para esse desconforto. Mas é um desconforto físico, porque às vezes a gente Independente, pode inventar racionalmente. independente de ser um parto ou dois partos ou três partos? Não, não, Luísa, o seu nascimento, não os partos que você teve. Ok, ok, ok. Entendi. Então, busca olhar para o corpo e ver se tem algum desconforto no próprio corpo.
quando pensa no próprio parto. Se restringe um pouco a respiração, como é que é? E dá uma nota, coloca uma nota no chat. Tá, teve algumas notas altas, né? Interessante. Tá. Então vamos lá, batendo aqui, né? No ponto da reversão. E aí eu presto atenção, então, nessa sensação que não está muito confortável. Presto atenção no corpo. E aí eu vou para o indicador, para a parte interna. E agora também faço ponto gama, né? E aquele lúdico dos 9 pontos, do gama 9. Abre e fecha o olho, olho na diagonal de um lado, olho na diagonal do outro lado, circulo o olho em uma direção, circulo o olho em outra direção, cantarolo, conto 1, 2, 3, 4, 5 e cantarolo. E aí, de novo, eu vou para esse mesmo ponto. E aí, coloquem lá, inspira e coloca lá se teve alteração nessa nota, para quem. A Marisa, faltou a Cris e a. Sim, tá. Tá ótimo. Então, olha, a gente vai fazer mais uma vez, tá? Já vi aí que alterou bastante, né? Então, Posso? é o que. Pode falar, Marisa. Não é a Cris. Oi, Cris. Não, então, gente, eu nunca tinha pensado nisso. Mas me veio uma coisa muito forte, sabe? A minha mãe, ela está com 94 anos hoje e ela sempre foi muito vaidosa. Eu sou a filha mais velha e eu fui a única que ela teve que cortar a barriga para eu sair. Só eu nasci de cesárea. Uhum. Sei, deu uma aliviada. Eu nunca tinha pensado nisso, mas deu uma aliviada. Mas é muito louco, né? Então, só que olha só. Essa a gente está fazendo para o parto porque foi uma coisa que eu observei muito ano passado. Daí eu falei, caramba, isso daí encadeia um monte de eventos, né? E aí essa culpa impede de não receber as coisas boas porque eu tenho uma culpa para eu expiar, né? Então, aí trabalhando o parto só, vamos ver qual que é o efeito, né? Então, dá para trabalhar mais coisas. Dá para trabalhar, a gente já fez até gravidez, mas isso é meio pesado, então é bom trabalhar Não, um mas dia esse único negócio só do para parto isso. aí foi. Essa história do parto aí acendeu uma luz aqui na minha Sim, ideia, viu? Explica muita coisa. tá, então Obrigada, vamos, Márcia.
Vou fazer mais uma vez, porque eu acho que. A Marisa colocou. Porque eu acho que das notas que vocês colocaram, mais uma vez quase zero, menos a Luísa ali, né? Então vamos lá de novo. Eu foco lá nessa sensação. Se eu conseguir me conectar direto com o parto, melhor ainda, se não nessa sensação de pensar no meu próprio parto, na minha mãe, no meu nascimento, né? Eu não anotei a minha nota, não coloquei nota, mas eu vi que mudou muito a minha fisiologia, tá? Então é interessante também, tá? Então, parte de dentro da unha e o ponto gama. Posso fazer até do outro lado, para fazer os dois lados. Abre e fecha o olho, diagonal de um lado, diagonal do outro, circula o olho em uma direção, circula o olho em outra direção, cantarola. Uhum, uhum, uhum. Conta, um, dois, três, quatro, cinco e cantarola. Uhum, uhum, uhum. E aí volta pro ponto inicial. Assim, Karina. Do outro lado da unha. Acho que se você virar a mão. Isso, assim, perfeito. Só bater. Tá, inspira. E vamos ver aí que nota que ficou. Ótimo, perfeito. Pode até depois ter outras, levantar outras coisas, mas isso era o interessante para a gente ver. Falta da Luísa. Como ainda tem algumas coisas para ver, tá muito bom, Luísa. Olha, já caiu pela metade. Isso. Tá, vamos fazer aqui. Vamos ver se a gente consegue zerar mais uma vez. Colocar mais um pontinho, né? Então vamos lá. Quem está com conexão com o momento do parto se conecta lá. Quem zerou faz na intenção de quem ainda não zerou. E quem está olhando para uma sensação física faz focando nessa sensação, com essa intenção de limpar essa culpa do momento do parto. Então, dedo indicador, clavícula, porque eu vou acrescentar mais um pontinho, tá? Dedo médio, clavícula. Agora o gama 9, né? Então, abre e fecha o olho, diagonal de um lado, diagonal do outro, circula o olho em uma direção, circula o olho em outra direção, cantarola, conta, um, dois, três, quatro, cinco, cantarola, E aí eu repito de novo o mesmo ponto, tá? Clavícula, dedo médio,
clavícula. Inspira. Vamos ver lá como que tá a nota da Luísa e da Karina. Maravilha, tá? Então, olha, esses dois vocês conseguem gravar, conseguem depois repetir. Legal, muito legal, tá? Então vamos ver aqui mais que, como a gente já avançou bastante, vamos dar uma olhada no que faltou. Que é aqui, ó. Aqui eu vou mandar depois para vocês sobre o filme Divertidamente. Então, eu vou ter outros padrões também. Ali eles colocaram o padrão do corpo também, que é muito legal, né? Aquele. O corpo explica, né? Tá lá no desenho também. E aí no desenho tá bem feliz porque ele está explicando a serventia também das emoções, né? Então, como é que a gente ia fazer? Nós já fizemos, tá? E o que eu queria passar para vocês também é que a gente vai ter um curso de TFT, aplicações, ansiedade, medo, sobrecarga. Passar rápido porque isso tudo a gente já viu, né? Então, como eu contei lá para vocês, a partir do momento que liberou o medo a fobia, que não é medo, né, da cobra, outras coisas foram liberando, né? Então, e através dessas energias que a gente vai liberando para ficar mais presente, nós também vamos tendo um conhecimento maior de nós mesmos. E a gente vai se apropriando disso e vai crescendo internamente. Porque aí cresce a nossa autoestima, o nosso autoconhecimento, que é para a gente poder fazer esse autodesenvolvimento. Só se faz o autodesenvolvimento com essa é, autoestima, com esse olhar para dentro e se reconhecer quem a gente realmente é. Então, queria abrir para vocês falarem um pouquinho, né, se vocês estão gostando, o que que vocês estão vendo, o que que vocês, a maioria já usou um pouquinho aqui comigo, né? Mas o que que vocês acharam do TFT? Como é que vocês estão vendo esses nossos encontros? Como é que eles estão sendo para vocês essa experiência? Bom, eu achei muito incrível, porque é muito rápido o retorno, né? Realmente é o que você falou, dá para ajudar pessoas, dá para ajudar a gente, e, e ele tem um alcance muito grande, você não tem que voltar no problema, e conseguir sair dessa nuvem de pensamento emaranhado, isso é um alívio muito grande. Então, para mim, eu fiquei apaixonada. A gente fica mesmo. E ele é muito versátil, né? Você consegue fazer, só tem que fazer, né? E às vezes, tipo, esse de reversão, às vezes a gente tá dirigindo e vem um pensamento negativo, você só bate até no volante, assim, e você vê que ele dá uma diferenciada, parece que ele já retorna ao polo, né? Obrigada. Marta, Fala, Cris. para a crise de ansiedade, a gente pode fazer só essa sequência? Tem uma específica para ansiedade. Ah, Ele tá. é Mas essa é uma ajudinha. Sim, sim, sim. Ah, então tá. Não, assim, eu tô adorando porque eu tô relembrando, né? Que eu já fiz algumas vezes com você, né? Sim. E às vezes a gente aprende as coisas e aí a gente coloca numa gaveta lá no fundo e esquece. E é bom quando a gente tem esses momentos para relembrar, né? Muito obrigada, tá? Ai, que legal que a Tati está aqui também. Não tinha visto que você estava aqui. É, então, a gente ele elaborou 38 sequências, mas o que acontece? Quando você tem a emoção certa, você só faz isso que a gente fez e é muito rápido, né? Então, tem a
Joane Callahan, ela contou nessa última aula que ela deu para gente que sim, esse é a gente fica, é uma consequência porque ele traz imediatamente depois que você faz, essa variação da frequência cardíaca, ela aumenta, né? Então, é imediato. Por isso que é bom e fazer antes de dormir, fazer devagar para você poder ativar o sono, né? Ficar mais relaxado. Então, ela contou que tinha ido um padre estava assistindo o curso deles, né? Que tava o casal, e a irmã dele estava internada com enxaqueca e já tinham tomado tudo, dado toda a medicação para ela e não passava enxaqueca. Aí ele pediu para trazer ela lá. Um osteopata viu e falou: Eu sei o que ela tem. Ele falou: Não, você espera, deixa primeiro fazer o TFT, se não funcionar, aí você faz a sua manobra, né? E aí, ela fez, em 10 minutos, passou a dor de cabeça, ela saiu da sala. Esse osteopata saiu correndo atrás dela e foi examinar as vértebras que ele sabia lá que estavam fora e elas não estavam mais fora, né? Então, nossa, é o TFT que fez isso? É o nosso corpo que é sábio e sabe se autocurar quando nós damos, aos recursos que ele precisa, né? Então, quando a gente ativa, coloca essa energia para circular, o corpo se autocura, né? Então, de muitos aspectos. E aí, então, o que eu queria deixar para vocês, se ninguém mais quiser dividir nada aqui, eu vou fazer a primeira apresentação desse nosso curso, eu vou deixar para vocês, eu colo o link lá no grupo, porque o link está muito comprido. E eu tentei compartilhar na página e ele só é clicável na minha página. Quando eu transformo em PDF, não é mais clicável. Como eu não tive tempo de perguntar para o chat GPT por que isso acontece, né? Então, eu vou colocar aqui. O que que eu pretendo fazer? Eu pretendo colocar esse curso na plataforma. Deixa eu ver se está aqui já, né? E nós vamos fazer ele presencial nesse formato, tá? E aí, ele juntou, o Leandro Percado juntou alguns alunos dele para que se tornassem professores. A gente tem um grupo, ele está acompanhando mês a mês, ele faz como se fosse uma reciclagem, então está sendo muito rico. Tudo que, algumas coisas que a Joane trouxe, que é a viúva do Dr. Callahan, que ela trouxe, eu já coloquei para vocês, algumas pesquisas, algumas coisas assim. E tudo isso a gente vai trazer. Então, quando ele fez esse formato, que o diploma do curso, ele é uma extensão universitária aprovada pelo MEC, e esse diploma ele vem tanto da TFT Brasil, que é do Leandro, e vem assinado também pela Callahan Techniques dos Estados Unidos, e é aprovado pelo MEC, né? E isso. Daí, o que que vai ter vocês já viram bastante, que eu já trouxe bastante pinceladas, né? Mas como é que ele foi criado, os fundamentos dele, os meridianos e tudo mais, as 37 sequências que tem, que ele criou para culpa, medo, ódio, raiva, para as emoções principais e para as fobias também tem uma sequência específica de fobia de aranha, é a única que é separada. Agora, né? Não me pergunte por quê, mas tem uma específica para a fobia da aranha. Para essas fobias que elas são irracionais. E aí, a escolha correta do algoritmo, que é mais ou menos isso que eu tenho falado para vocês, que é ouvir a conversa da pessoa e saber o que é que vai ser colocado ali. Quando eu fiz o curso de TFT, eu entrava lá no grupo do Facebook e pedia para atender pessoas que falavam que a TFT não funcionava, né? Por quê? Porque era um desafio interessante, eu ouvia, é como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, eu atendi uma dona de uma fábrica, de Minas Gerais, e ela tinha uma queixa, e o TFT para ela não funcionava. Aí, quando ela me contou um pouquinho a história, aí eu coloquei essa sequência exata daquilo que ela estava falando, que não era, ela relatava assim, eu não lembro exatamente o que que era, mas
Vamos supor que ela relatava que ela tinha ansiedade. Daí eu olhei a história dela e falei, não tem ansiedade, ela tem raiva do marido, que tá indo lá e tá desfazendo as ordens que ela dá dentro da fábrica, né? E aí, quando eu fiz isso, então, em 10 minutos, zerou tudo, né? Então, como é que a gente escolhe aquilo que a gente está fazendo, né? E como aplicar o TFT, tá? Então, essas coisas de como é que eu aplico para o outro, né? E essa aplicação, ela pode ser tanto pessoal, quanto ela pode ser para as finanças, para a prosperidade, a gente pode desenvolver, programas, a gente pode... Aquilo que vocês pensam pode ser transformado numa num protocolo de terapia. Assim como eu fiz esse do parto, a gente pode fazer para toda a gestação e também para todas as emoções. Vamos supor que eu apliquei do culpa porque a gente viu isso. Mas pode ser que tenha outras emoções conectadas, né? Então, em cada emoção dessa, cada parte que a gente vai fazendo desse crescimento é responsável por uma parte da nossa coluna vertebral. Então, nós vamos ter outras coisas aí elencadas, mas isso faz parte da minha criatividade usando a ferramenta, né? Então, vocês vão aprender a ferramenta assim como ela foi criada e com toda a pureza que ela tem, sem nenhuma distorção, né? Assim como eu aprendi no curso e assim como ainda é dado pela Callahan Techniques. Então, tem essa extensão universitária, tem a certificação tripla praticamente. Vai ter essa apostila, ela tem acho que mais umas 100 páginas mais ou menos ou mais, vocês vão ter acesso a ela. E aí vai ter também as aulas que nós vamos fazer ao vivo, e aí a parte teórica, que nós estamos vendo também, mas se faltar alguma coisa ou se ficar ruim, eu vou separar e colocar conforme eu fiz na radiônica. Então tem a parte lá que está sempre fixa e tem as práticas que a gente faz ao longo do tempo. Então, depois dessa parte teórica, então a gente vai ter esse encontro a cada 15 dias, então por 6 meses, para que vocês tragam assuntos, para que a gente faça atendimento aqui, para que vocês consigam crescer dentro da técnica para poder usar toda a riqueza que ela oferece, tá? Por que por 15 dias? Porque eu não vou aguentar ficar mais tempo aqui. Então, a gente tem, o Leandro disponibilizou para ele tem um curso inteiro que já está na plataforma chamado Supere a Sua Ansiedade. Ele vende esse curso, eu acho que uma das vezes eu vi era 900 e alguma coisa, né? Aí ele tem um outro que é a postura do terapeuta, que fala um monte de coisa, como ser um terapeuta de sucesso, é sobre post, é a parte de marketing dele, né? Ele coloca lá também a meditação potencializada com o TFT, porque ele é professor de yoga também, né? E uma parte específica para dores, que ele também tem como bônus. E aí, a minha parte, eu vou fazer para cada uma pessoa, depois eu vou disponibilizar a gravação para quem mais está lá, né? De uma constelação estrutural, colocando essas ferramentas juntas para vocês verem, né? Então, é a constelação que talvez alguns de vocês já fizeram comigo, outros não. É uma constelação que eu faço ela desse meu jeitinho mesmo, então, com objetos, né? E aí, em vista do que acontecer dentro da constelação, ainda vou dar uma receita do floral de Bach e uma do floral de Joel Aleixo, tá? Os florais avançados, o que vocês não conseguem comprar sozinhos, que tem que ser o terapeuta que receita, né? É, Então, só esse meu item, o dele, acho que cada item desse deve estar quase por volta de R$ 500, menos supera sua ansiedade, que é mais caro. E o meu valor para essas duas receitas e mais a constelação é por volta de R$ 1.000, tá? Então, eu vou deixar lá o link para vocês e quem tiver interesse, tem garantia, tá? Então, a garantia é 15 dias. Se vocês entrarem lá dentro da plataforma, não gostarem de nada, vocês podem devolver. É direto no Hotmart, não precisa nem falar comigo, né? Vocês apertam lá que querem devolver e querem o dinheiro de volta, daí, se vocês pagarem com cartão, no próximo mês já está na conta de vocês de volta, tá? Então, todas as aulas
estão na plataforma, essas que são do bônus já estão lá, menos a minha constelação, né? Então, todas as partes teóricas, as apostilas são a mesma do TFT Brasil, né? E depois, com quem ficar, prática entre vocês, né? Para que isso fique bem. Porque uma coisa é vocês verem um curso online, ver como é que faz, ter uma sequência, e outra coisa é vocês terem a experiência de como pratica isso. São essas nuances, né? Que nem fazer para o trauma em vez de fazer para a dor. É, essas nuances que é tudo aquilo que eu aprendi em 10 anos, né? Aplicando isso. E é uma técnica que eu uso até hoje, né? Então. Às vezes usamos mais, às vezes usamos menos. Toda a minha família sabe usar, porque eu fiz para todo mundo, né? Toda a minha família é assim, a família que mora dentro da minha casa e às vezes você não precisa contar para a pessoa, por exemplo, vou fazer para minha mãe. Mãe, pensa em alguma coisa, vai fazendo. Eu gostei disso. Ela não sabe, né? Então, dá para você fazer sem saber e dá para você encostar. A pessoa está contando uma coisa, já fiz muitas, 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 muitas vezes. A pessoa está contando uma coisa, eu tiro o sapato, encosto no pé da pessoa e vou fazendo, né? Então, isso tem um efeito grande e, como é que a gente faz isso? Que eu acho que isso é muito rico, tá? Então é isso, né? Então, para vocês poderem refinar essa prática e poder ter confiança praticando, fazendo mesmo. Então, dentro do grupo, poder praticar, poder fazer, para que vocês consigam cobrar por isso e poder fazer dentro da. Tá errado, mas aqui parte teórica, né? Poder cobrar, poder atender com segurança e também incluir dentro das práticas que vocês já fazem, porque é muito eficiente por conta da rapidez, tá? E aqui só o meu que está clicável, então eu vou colocar lá para vocês dentro do grupo, tá? E semana que vem a gente volta aqui de novo, né? E eu gostaria de ver a gente já começando direto pelo curso. Eu acho que semana que vem a gente já faz uma aula estruturada, como se fosse do curso. Aí quem gostar fica e quem não gostar tá liberado, né? Feito. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, semana que vem a gente tem ainda, tá? E eu vou colocar lá para vocês. E assim que tiver pronta a gravação, já libero. E gostaria de agradecer a todo mundo, Med, pessoal que está aqui, tá? Vamos fazer o nosso print, né? De tela. As meninas Alzira, você não quer vir para. Isso, Luísa. Luísa é a Tati. Tá ouvindo, Tati? Acho que não, né? Então tá bom. Então tá. Então, assim que tiver pronta a gravação, a gente já libera para vocês. Beijão, fica com Deus, tá? E não esquece de terminar lá, zerar as notas do que vocês tiveram.